Olá, bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal organiza, então, esse evento com a palestra do professor Felipe Gil França, e o tema da palestra será o do seu último livro, Controle do Ato Administrativo e Consequencialismo Jurídico na Era da IA. O professor Felipe, então, aborda um tema clássico do direito administrativo, né, controle do ato administrativo, um dos temas mais clássicos, à luz de temas contemporâneos do direito público brasileiro, consequencialismo jurídico, na era da inteligência artificial, judicialização, que é um tema que nós aqui na residência discutimos muito, né, a questão da discricionalidade, compliance e LGPD. É uma grande satisfação, então, receber o professor Felipe Gil França, que é um amigo querido. Conheço o professor Felipe já de longa data, conheço o Felipe da época que ele era mestrando lá na PUC do Rio Grande do Sul, e eu era um mero graduando lá na PUC, então conheço o Felipe há muito tempo. O Felipe, depois do mestrado, fez doutorado e pós-doutorado também na PUC, com pesquisas, inclusive, fora do país, é autor de inúmeras obras, né? Então é uma grande honra recebê-lo aqui. Eu vou dar a palavra agora para o meu querido colega Eriksen, que vai comandar os trabalhos aqui. E, então, Eriksen, tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia, professor Felipe, doutor Rafael, obrigado pela oportunidade de poder estar mediando esse importante debate aí, especialmente que a gente tem esse lançamento, né, dessa importante obra de controle administrativo e consequencialismo jurídico na era da IA, né, um tema de alta relevância nesses tempos modernos em que a IA realmente vai dominar grande parte dos nossos pensamentos jurídicos e das demais ciências sobre a realidade, né? Então, me incumbe aqui fazer uma breve apresentação do professor Felipe, né, sem nenhuma pretensão de esgotar o seu extenso currículo. O palestrante, professor Felipe Gil França, é pós-doutor, CAPES PNPD, doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC do Rio Grande do Sul, com pesquisas em doutorado sanduíche, né, pela CAPES, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Bacelar, pós-graduado em Direito Civil pelo Instituto de Direito Romeu Bacelar, professor da Univel, ex-coordenador da Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade de Tuiuti do Paraná, autor além da obra que foi lançada agora, também autor de outros livros como Ato Administrativo, Consequencialismo e Compliance, pela RT em 2019, Controle da Administração Pública, que está em 4ª edição, Saraiva 2016, e Ato Administrativo e Interesse Público, 3ª edição, pela RT também 2016, além de tradutor da obra The Principle of Sustainability Transforming Law and Governance, de Klaus Bosselmann, RT 2015. Então, professor Gil França, né, devidamente apresentado, agradeço novamente aí pela sua disponibilidade. Em nome do CEDIM, então, gostaria então de entregar a palavra ao senhor para dar início à palestra. Obrigado, meu caro Eriksen. Eriksen, isso? Isto. Obrigado, Rafael, pelo convite. Saúdo a todos, né? Muito feliz mesmo por dispensarem esse tempo tão precioso para vocês, para poder conversar, dialogar um pouco sobre temas que são, a meu ver, sobre a minha ótica, importantíssimos para a nossa sobrevivência, literalmente. Antes de adentrar aqui ao debate em si, preciso ressaltar que essa iniciativa, que pelo menos até aqui observo do professor Rafael, e por meio da escola da PGM, isso, professor Rafael, de trazer autores para conversar sobre temas vivos, temas orgânicos, é excepcional. Semana passada acompanhei o professor Eduardo Jordão, trazendo a sua pesquisa, que é de uma robustez absurda, e quem acompanhou aqui pôde testemunhar o quanto é importante pesquisadores
do calibre dele, da formação que ele traz e de como ele traz tecnologia estrangeira útil aqui para o Brasil. Esse tipo de incentivo à pesquisa, e principalmente a pesquisa que tem um viés prático, um viés concreto, um viés de solucionar problemas reais, precisa ser louvada, precisa ser pontuada, porque acreditem, ou talvez não precisem de maior esforço para acreditar, é algo muito raro no nosso país, em razão de uma cultura de pouca valorização desse tipo de tecnologia jurídica. De forma geral, ainda há uma dificuldade muito grande de se observar o direito ou mecanismos jurídicos, melhor dizendo, como tecnologia. Produtos jurídicos como inovação, né? E essa dificuldade ela atrapalha bastante o desenvolvimento do nosso próprio sistema e talvez esse atrapalho do desenvolvimento do nosso sistema tenha vários interesses aí relacionados. Dito isso, eu gostaria de conversar com vocês basicamente sobre a estrutura da obra, a estrutura do livro, né, que o Rafael apresentou, né, que o caçula, né, porém o mais robusto, digamos assim. Dizem muito que o livro vai engordando à medida que o autor também vai. Então, eu fico meio preocupado, porque esse aqui já está ficando de pé, já consegue parar de pé, o que é um tanto quanto preocupante, porque o autor já está com dificuldades de ficar em pé em razão dessa evolução, talvez, de pesquisas que precisam já ter uma moderação ou precisam ser colocadas um pouco mais em prática. E essa preocupação de ser colocado em prática, ela envolve todo o livro, tá? Esse livro, especificamente, ele tem o objetivo de aplicar o consequencialismo na era da inteligência artificial. Esse é o grande mote, esse é o grande objetivo. Como a atualização da LINDB, como o novo eixo hermenêutico do direito, que mudou de um positivismo bastante enraizado na nossa cultura, um positivismo fundado numa lógica francesa, muitas vezes compreendido do poder pelo poder, e tem uma razão de ser, tem uma justificativa histórica de ser, para uma lógica voltada a medir as repercussões do que se faz, e essa medição das repercussões passa a estabelecer o que o direito aceita e o que o direito não aceita. Então, já se afasta de plano aquela ideia do certo e errado, né? E esse afastamento de plano da ideia do certo e errado é algo que talvez nós precisamos exercitar na prática, no dia a dia, realmente nas nossas vidas, de forma muito afastada até do ambiente jurídico. Tentar moldar a vida, o que eu quero dizer para vocês, que tentar mudar o nosso cotidiano a um simplista raciocínio binário do que é certo e o que é errado, nos traria uma série de, talvez, facilidades de se desenvolver as nossas atividades, mas uma série de perigos também. E os perigos são que, basicamente, o sequestro de discursos tirânicos que impõem o seu certo ou o seu errado para a realidade que se pretende desenvolver. A clássica situação dessa alegoria que estou a desenhar para vocês é a apropriação, né, do império da legalidade no ambiente nazista, onde se estabeleceu que o que era certo era aquilo que o controlador estabeleceu que era correto, e todo em volta, todo o entorno, assim foi compreendido e foi aplicado dessa maneira. Logo, colocar pessoas em fornalhas para que elas virem cinzas poderia sim ser aceito, até mesmo quando o ato administrativo de determinar a queima dessas pessoas
fosse legitimado pelo poder judiciário nazista. Então, observem o quão perigoso pode ser e observem que não é um perigo abstrato, não é um perigo indeterminado, não é um perigo distante, não é um perigo que, puxa vida, só vai ocorrer se talvez tivermos aí a iminência de uma terceira guerra mundial e uma pandemia ao mesmo tempo, né? E temos de forma geral, logicamente, essa ideia de que as coisas dificilmente vão acontecer. Esse raciocínio estatístico sobre se não aconteceu ou aconteceu poucas vezes na história, provavelmente não vai acontecer mais. Não há essa relação causa e efeito frente a situações que o direito precisa responder. Há sim uma resposta jurídica, e essa resposta jurídica ela muda, ela se adapta, ela altera para cada sistema jurídico. E cada sistema jurídico representa, retrata, reflete uma história cultural de cada povo, de cada país, de cada estado estabelecido. Observem, por exemplo, o sistema jurídico japonês. Quantas vezes ele foi influenciado pelo sistema jurídico americano? Todas as vezes que os Estados Unidos resolveu visitar o Japão, teve uma influência de um common law, que já não era mais o common law puro inglês, britânico, porque muito se adaptou, muito se preocupou ao longo do tempo em conceder um certo poder para aqueles que executavam as atividades no Estado americano. Não vou adentrar aqui nessas profundezas, né, sistêmicas, literalmente falando, de sistemas jurídicos, e aqui o Rafael ele pode talvez lembrar das aulas do professor Facchini, na PUC Rio Grande do Sul, uma cadeira interessantíssima sobre sistemas jurídicos, e então aqui dou crédito também ao professor Facchini da PUC Rio Grande do Sul sobre esse estudo muito sério sobre um direito comparado e um direito comparado na prática. Então, num primeiro momento, ou talvez num segundo, eu gostaria de convocá-los a pensar o direito de forma um pouco mais prática. Não que vocês já não façam, mas talvez uma pitada a mais, um exercício diário de uma preocupação a mais, de se preocupar como o direito vai trazer benefícios concretos para a vida das pessoas. E esse foi o grande fio condutor desse livro. Como o direito pode trazer benefícios concretos para a vida das pessoas. Porque temos como um dos fundamentos do nosso Estado a dignidade da pessoa humana, que eu lembro, eu estava na faculdade, contrastou demais, estava já no final da faculdade, quando foi editado o novo Código Civil. Foi um trauma muito grande para a comunidade jurídica sair desse eixo patrimonialista francês do Código Civil, que foi baseado no Código Napoleônico, que se preocupava justamente com o status quo antes, se preocupava em proteger a propriedade, e as relações humanas e as relações obrigacionais, contratuais, giravam em torno desse eixo, do que frente à preocupação da proteção do ser humano. Hoje em dia, soa estranho ouvir isso, em que a coisa é mais importante do que a pessoa. Talvez soe estranho, justamente pelo nosso desenvolvimento cultural, pelo acesso à informação que nós temos sobre as atrocidades que ocorrem em nome da propriedade, né? As atrocidades contra o ser humano que ocorrem contra a humanidade. E aqui, de novo, eu vou abrir um parênteses para citar para vocês um exemplo nazista. Eu lembro que, ao visitar o campo de concentração de Dachau, teve um dos relatos, assim, vários relatos, né, sobre aquele campo de concentração, era o seguinte, que a população em volta desse campo de concentração estranhava muitas vezes que estava nevando na primavera, né? Eles estavam caminhando e começava a cair neve, etc.
E tamanho é o distanciamento dessa sensação de que estavam ocorrendo atrocidades contra o ser humano em nome da propriedade, em nome do interesse econômico, que sequer as percebiam que não era neve que estava caindo, eram cinzas das pessoas que estavam sendo queimadas ali nas fornalhas. Chega a esse ponto, chega a esse ponto. E nós circulamos a história da humanidade e caímos novamente dentro de uma lógica em que o direito está sendo utilizado novamente para que o poder pelo poder seja legitimado. E a grande situação de legitimação de poder, acreditem, talvez é trazer a estrutura de indeterminação. A indeterminação gera abertura de discricionariedade. E, contrário senso, o fechamento de discricionariedade gera determinação, o que pode parecer um grande paradoxo, né? Parecido com aquele do Toshines, né? Toshines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Temos um grande problema, porque a determinação, se nós observarmos ao fim da sua estrutura, pode chegar justamente àquele discurso que eu iniciei aqui, que é perigoso, do estabelecimento do que é certo e do que é errado. Exemplo prático, exemplo concreto. Se eu estou precisando de uma dilação de prazo de um processo administrativo, e eu peço para a administração dilatar o prazo em razão de uma dificuldade de alcançar ou de contactar certas testemunhas. Estou pedindo algo indeterminado. Como assim, professor, indeterminado? Estou pedindo uma dilação de prazo. A administração vai ter a discricionariedade, de dar ou não dar essa dilação. 2, daí vem, de fato, a característica indeterminada no meu pedido, que é de estabelecimento de quanto prazo a mais ela pode dar. Ao contrário, se eu pedir para a administração um prazo maior de 10 dias para poder organizar, contactar as testemunhas que são fundamentais e essenciais para o alcance da verdade real dentro desse processo administrativo, vamos imaginar, disciplinar. Eu determinei o meu pedido. Eu quero 10 dias de prazos a mais. A administração vai responder sim ou não. Ela poderia muito bem dar 2 dias? Poderia, mas eu não pedi. Ela poderia dar 11 dias, se entendesse assim? Sim, mas eu não pedi. Ao determinar esse meu pedido, eu fico restrito ao certo, ao errado, a essa lógica binária. Isso traz, por um lado, daí concordo muito com o professor Eduardo Jordão, na semana passada, uma maior segurança jurídica, porque delimitamos o espaço de manobra da administração. E delimitar o espaço de manobra é observar o tabuleiro de forma global. Conseguimos colocar a nossa câmera lá em cima e observar todas as possibilidades de resultado desse tabuleiro. Mas, meus amigos, a vida não é assim. Quem aqui assim, sei lá, conseguiria imaginar que estaríamos 2 anos dentro de um regime de pandemia em que absolutamente a vida, daí sim posso talvez generalizar, de todo mundo foi afetada, trouxe uma série de atrapalhos, e talvez alguns tiveram vantagens, mas a maioria absoluta das pessoas tiveram uma série de atrapalhos em razão de uma pandemia. No máximo que a gente tinha antes eram problemas de saúde pontual, pessoais ou da família, mas parar o globo, o mundo, em razão de uma doença, foi algo, acho que para a nossa geração, absolutamente inédito. Então, não há como o direito também ter a mesma pretensão de tentar responder todas as perguntas, trazer todas as possibilidades e, de novo, como o professor Eduardo Jordão comentou e foi objeto do nosso diálogo no último encontro, o direito ele pode muito pouco frente a essas situações. Então, esses espaços de indeterminação foram formas em que esse modelo francês buscou
que esse modelo francês do direito, principalmente do direito administrativo, buscou para trazer respostas ao mundo real. Contudo, talvez essas respostas sequer deveriam ser dadas. Exemplo concreto, vamos reformar a fachada de um dos tribunais de justiça do nosso país, e para justificativo dessa reforma da fachada, temos lá um grande carimbo, interesse público. Olha que beleza. Em nome do interesse público, vamos gastar aqui, sei lá, centenas de milhões de reais para reformar a fachada. Muito bem. Passa-se por vários órgãos de controle interno desse TJ, né, em nome do interesse público, é uma resposta razoável, tal. Abre-se a licitação, uma empresa ganha, reforma a fachada, e a vida continua feliz e contente. Não ocorre nenhuma ilegalidade dentro desse processo ou procedimento licitatório, a empresa cumpre com a sua tarefa, o contrato é realizado, e está tudo ok, seguimos felizes e contentes. Consegue observar algum problema nisso, meus amigos? Vocês conseguem observar alguma ilegalidade nessa situação? Ilegalidade, talvez não, mas me preocupa a legitimidade. A legitimidade. Porque, querendo ou não, estamos gastando dinheiro público para trazer uma melhoria que não tem um nexo de causalidade frente à função exercida por esse Tribunal de Justiça. Como assim, professor? Não pode mais reformar a fachada do Tribunal de Justiça? Pode, mas pelos motivos próprios da reforma dessa fachada. Professor, não crie problema, não tem, a nossa vida já não está fácil, né, professor? Não invente moda. Se eu disser que fachadas de tribunais de justiça podem ser reformadas em nome do interesse público, eu vou estar abrindo aqui um portal que jamais vai ser fechado. Ou talvez vai ser fechado quando a legislação for atualizada e especifique de forma muito clara que não se pode mais fazer ou deixar de fazer algo, pelo menos no universo público, com base em conceitos indeterminados. Que foi o que a atualização da LINDB trouxe. Não podemos mais justificar tudo ou qualquer coisa com base em ideias abstratas. Tal como o professor Ingo Sarlet diz sobre a dignidade da pessoa humana, a partir do momento que nós utilizamos a dignidade da pessoa humana para justificar tudo, ela vira nada. Ela perde essa força justamente de estabelecer o que é importante e o que não é importante. Então, a ideia de interesse público fundada no direito francês, ao longo do tempo, por ser utilizada como uma carta coringa, que justifica qualquer coisa, uma remoção de um servidor, por exemplo, em nome do interesse público. Quem nunca viu isso? Né? Eu troco o servidor daqui para lá em nome do interesse público. Não estabeleço um nexo causal, de forma geral, né? quando é feito de forma ilegítima. Lógico que tem casos e casos e casos que sempre foi feito de forma legítima, né? com essa preocupação com o caminho do ato administrativo, que é justamente estabelecer um nexo causal entre essa minha decisão de remover o servidor público e o exercício de um benefício concreto para a administração ou para o próprio interesse público, a partir do momento que eu deixo claro, que eu determino qual é o interesse público. Vamos imaginar que o interesse público aqui a ser protegido, a ser promovido, é a segurança pública. Logo, eu preciso remover 300 soldados da Polícia Militar para aquela cidade no interior que está sendo ameaçada, né, por uma série de assaltos a banco. De forma clara, de forma bem objetiva, eu estabeleço esse nexo de causalidade entre essa minha decisão e as repercussões que essa minha decisão trarão, não só para a vida dessas pessoas que são oportunamente soldados da Polícia Militar, né, aí no Rio Grande do Sul da Brigada Militar, e também as repercussões para as outras pessoas que dependem desse serviço público de segurança, que são cidadãos, que precisam do Estado para
evitar assaltos a banco. Esse exemplo está aqui na minha cabeça, porque no Paraná teve recentemente uma tentativa de assalto, de novo, daquelas cinematográficas, né, em Guarapuava. Com certeza, o Estado aqui do Paraná teve que reagir e de certo modo, publicou uma série de atos ou providenciou uma série de procedimentos administrativos que precisam ter esse nexo de causalidade de buscar resolver um problema, mas sem desconsiderar as possíveis consequências dessa solução do problema. Trocando em miúdos, ao resolver um problema, não posso criar dois. Agora, voltando à ideia da reforma da fachada do Tribunal de Justiça, em que não esteja claro o interesse público, em que não esteja claro o nexo de causalidade entre a reforma e o benefício concreto para a administração e para a sociedade, nós passamos a ter problemas concretos que talvez nós antigamente pensávamos que era algo natural. Que é assim mesmo, o sistema é assim, ponto final. Então, a grande virada, e também me utilizando da aula do professor Eduardo Jordão, em que ele dividiu passado, presente e futuro, a grande virada que ocorreu nesse nosso sistema foi a Constituição de 88, que se estabeleceu como um dos eixos a dignidade da pessoa humana. Então, raciocínios como aquele que nós ainda temos influência do direito francês, de pensar que latrocínio não vai para o tribunal do júri. Por que latrocínio não vai para o tribunal do júri, meus bons amigos? Vocês sabem me dizer? Porque mesmo teve esse caso, né, que teve uma repercussão muito grande, em que estava um casal de namorados na rua, o motoqueiro, né, abordou e matou o rapaz. É um latrocínio, claro, um caso clássico de latrocínio, né? Em que o motoqueiro ali roubou o celular, acho que da moça, tal, e deu mais de 4, 5 tiros no rapaz que tentou proteger. Provavelmente, não dá para se afirmar que também de forma peremptória, ele não vai para o tribunal do júri, porque foi um latrocínio. Professor, mas ele matou a pessoa? Sim, mas foi um crime contra o patrimônio. Ainda há esse raciocínio, ainda há esse resquício de que, em determinados, salvo total engano, né? Salvo estar falando uma grande besteira aqui, eu não sou criminalista, mas até onde eu entendo, é assim que ocorre. Mas observe como dói aos ouvidos imaginar que uma situação evidentemente absurda como essa não recai como deveria, talvez, o direito responder, que é o Tribunal do Júri, que retrata de forma clássica como nós precisamos nos autorregular como sociedade, que é ser julgado pelos nossos pares. Mas, professor, o senhor ainda não entrou no seu livro sobre esse consequencialismo na era da inteligência artificial. Entrei faz tempo. Explico por quê. Quando nós pensamos que o Tribunal do Júri talvez possa ser algo, né, partindo dessa premissa, algo mais parecido com o que consideramos aí um direito próprio dessa autorregulação que nós buscamos, porque nós temos o direito justamente porque assumimos que não conseguimos nos autorregular. Por isso precisamos dessa força externa para determinar o que devemos fazer, quando devemos fazer e como devemos fazer. A gente assume que nós somos totalmente incompetentes para segurar a nossa onda. Logo, precisamos de um semáforo, de um sinal para dizer o momento que a gente vai parar, o momento que a gente vai seguir. A grande questão é que nós estamos, de certo modo, nos afastando dessa escolha de ter um sistema jurídico de regulação das nossas vidas e estamos puxando de volta esse poder de autodeterminação das nossas vidas que se chama rede. Rede virtual por meio de troca de informações, que é a internet, e com o aperfeiçoamento das redes sociais. Quando nós estabelecemos esse sistema de aperfeiçoamento, de troca de informações, de interações humanas,
nós abandonamos muitos freios, abandonamos muitos das regulações já estabelecidas e passamos, por exemplo, a fazer julgamentos sem aquelas proteções que o direito foi construindo ao longo do tempo. Os famosos cancelamentos, os famosos linchamentos virtuais que nós testemunhamos aí diariamente. Em situações, por mais que sejam absurdas e evidentemente reprováveis, temos nesse ambiente virtual a destruição de vidas sem qualquer direito mínimo à defesa, sem qualquer direito mínimo ao devido processo legal, e é algo que foi estabelecido como uma das grandes preocupações desse nosso livro. Como essas situações novas, tá, que é de interação sem freios, novas para nós, porque o próprio direito nasceu dessa situação, né, da necessidade de regulação de interação sem freios. Só que há muitos e muitos anos foi se desenvolvendo e foi se setorizando, especializando cada área do direito. Então, o livro em si, e é fruto da minha tese de doutorado de 2011, onde se preocupava justamente, em estabelecer a importância dessa determinação de interesse público, então abandonar essa ideia do conceito indeterminado do interesse público, tá? Ou se estabelecer mecanismos de interesse público determinável. Não conseguimos conversar sobre respostas jurídicas, sobre caminhos jurídicos, sem estabelecer que a gente está falando de laranja, não de pera. Essas políticas públicas para o saneamento são diferentes se a gente estivesse tratando políticas públicas sobre lazer para atender uma determinada comunidade. Se estabelecemos esse acordo de que estamos focados aqui para aprimorar o saneamento dessa comunidade, vamos ter que fazer escolhas diferentes do que aquelas se fosse o interesse público, a proteção do interesse público do lazer dessa comunidade. Entendem? Se isso ficar num limbo, num ambiente de indeterminação, qualquer coisa vai valer qualquer coisa. Então, eu não atendo nem o interesse público de lazer e tampouco o interesse público de melhoria do saneamento básico. Então, esse o primeiro cenário do livro, é essa determinação. O segundo cenário do livro é da construção de um conceito de ato administrativo com essa proatividade que o Estado precisa ter, que é de vincular esse ato administrativo aos objetivos fundamentais da República, que são, de certa forma, esquecidos nos nossos estudos, esquecidos na nossa prática e esquecidos por muitos dos nossos governantes, de que, sim, existe um objetivo comum para todos nós aqui, sim, existe um norte comum para todos nós, ou como gosto muito de desenhar, exemplificar, sim, nós estamos num trilho comum. Direito administrativo é andar num trilho. É diferente das relações privadas, onde existe um espaço maior de escolha, que seria uma rodovia em que eu posso andar do lado esquerdo da pista um pouco mais rápido, no lado direito um pouco mais devagar, posso parar aqui no acostamento, né, para fazer qualquer coisa, etc. Não, a administração pública é um trilho de trem e precisa, sim, seguir nesse trilho de trem dentro de uma perspectiva de juridicidade, tá? Não só do certo ou errado, mas talvez poder, naquele momento concreto, dentro de uma ponderação de valores, tentar resolver o velho dilema de que sigo aqui o lado esquerdo desse trilho para atingir uma pessoa, ou sigo para o lado direito para atingir o hospital cheio de pessoas, que é o velho dilema que se estabelece em discricionariedade, né? Mas, ao longo da prática do direito administrativo, temos requisitos muito mais engessados de escolha. E esse engessamento vem dos princípios que nós conhecemos, que são as sujeições, as amarras, as correntes que a administração pública tem, porque administradores, gestores estão ocupando cadeiras. A partir do momento que eles esquecem que eles estão ocupando cadeiras e passam a ter a sua própria vontade como expressão, né, da administração pública, não temos mais gestores públicos, temos palpiteiros sentados aí
na administração que trazem as suas histórias, as suas frustrações, as suas alegrias pessoais com o megafone administrativo, né? E não necessariamente o resultado desse discurso do megafone é o melhor para aqueles que têm, de fato, o poder, a titularidade desse poder, que é a parcela de liberdade que foi concedida para o Estado para justificar a existência de cadeiras. Então, temos nesse ambiente geral a determinação, a preocupação determinação do interesse público, por meio dessa nova leitura, talvez, né, do ato administrativo, e, a partir da leitura do ato administrativo sugerida, passamos a conversar sobre feixe de atos administrativos, que é a gestão. Né, a gestão do público, a gestão dessas liberdades que nós concedemos para o Estado para que ele tenha uma grande liberdade, com base, com fundamento nas ideias de Hegel, que estabelece que essa liberdade é fruto dessa autodeterminação das pessoas. Ou seja, quando nós nascemos, temos essa liberdade absoluta, né? Cortamos parte dessa liberdade e entregamos para o Estado. Essa autodeterminação é o poder de fazer acontecer no mundo real. Tá? Então, a gente abre mão de parte desse poder e entrega para o Estado. Agora, o que o Estado não pode se esquecer é que a maior parte desse poder ficou com a pessoa. Então, ele passa a ser ameaçado quando esses grandes pedaços de poder que ficaram com as pessoas, com os cidadãos, eventualmente começam a se juntar. Eventualmente começam a se organizar. Então, quando se estabelece essa grande organização e essa organização ela começa a se afastar daqueles interesses, daquelas políticas que estão sendo exercitadas pelo Estado por meio do governo, existe uma ameaça dessa legitimidade estatal. Tá? Então, a preocupação aqui na visão da gestão pública é justamente, e passamos para o item 4 do livro, de um controle que conceda essa solidez à gestão pública. Então, discussões sobre a diferença de eficiente e ótimo, por exemplo, são importantíssimas. Eu ouço muito a preocupação da otimilidade administrativa. Mas quando nós pensamos em otimilidade administrativa, nós estamos partindo num pressuposto que, numa dessas, estamos tratando com um robô. Estamos tratando com inteligência artificial e, de fato, em muitos momentos agora, com a digitalização da gestão pública, trataríamos com robô. Poderemos exigir o ótimo do robô, meus caros? Um exemplo agora, para eu entrar aqui nesse encontro, tive que reiniciar o computador, porque eu fui obrigado, né, o meu laptop me obrigou a fazer a atualização que eu não queria fazer agora. E se eu não fizesse, ele ia ficar me atucanando durante essa fala, travando, né, deixando mais lento, como já fez várias vezes, ou seja, não tive escolha. Né? Então, talvez prejudiquei o horário aí de vocês, né, que vocês programaram em 5 minutos, em razão dessa imposição da inteligência artificial frente àquilo que eu me dispus, frente àquela espaço de autodeterminação que eu achei que tinha e não tenho mais. Se for refletido isso no ambiente público, como exigir a eficiência das pessoas, dos seres humanos, que é tentar fazer o melhor dentro daquelas condições que ele possui, que, novamente, além de atualização da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro em 2018, também trouxe, também consagrou. Temos que respeitar as dificuldades dos gestores públicos para trazer soluções no caso concreto. Tenho no escritório aqui situações, por exemplo, em que gestores da saúde precisavam escolher a alocação de equipamentos, de respiradores no ambiente de pandemia, que é um dos itens tratados aqui no livro. Como o direito respondeu a situações excepcionais, ou absurdamente excepcionais, como foi a pandemia? Podemos cobrar a mesma, digamos, eficiência de busca e de soluções e de atingimento do interesse público num ambiente excepcional como esse, de pandemia, frente a um ambiente não excepcional, um ambiente regular? Lógico que não. Né? Então, esses espaços, essa consideração de que o direito não é mais aquela moldura rígida, estou olhando aqui atrás de mim, essa moldura rígida, que está dentro do direito é certo, que está fora é errado, mas sim compreender o direito como um tecido, que ele estica, né? Ele é maleável,
ele pode até rasgar muitas vezes, mas precisamos costurar de novo. Então, justamente a ideia de imaginar que o erro é necessário para que o desenvolvimento ocorra. O problema é quando o erro acontece na nossa vez do balcão, né? Isso que nos traz essa angústia de que, poxa, o Estado não nos atende de forma satisfatória. Contudo, apesar dessas conclusões diárias que o Estado não atende de forma satisfatória, ainda temos a esperança de que o Estado, por pior que seja, é ainda a melhor solução para que se segure, para que se delimite, né, essa total determinação possível de outras pessoas sobre nossas vidas. O Estado ainda minimamente nos protege de tiranias, né? Ainda. E se nós não alcançarmos essa conclusão todo dia ao acordar, o Estado vai perder a legitimidade. Porque o Estado não existe, meus amigos. O Estado é uma grande ficção. Estamos falando de realidades virtuais, mas o direito a uma realidade virtual há muito tempo estabelecida no nosso dia a dia. Ele é uma pira coletiva, né? O direito só existe porque nós acreditamos na sua existência, tal como a economia, por exemplo. Ou alguém aqui, por exemplo, já parou para fazer uma ADR com o Estado? Alguém já parou para fazer um happy hour com o Estado, tomar um shopping, conversar? Poxa, não pegou bem aquilo que você fez. Não, né? Ele só existe porque nós paramos. Uma força oculta nos faz parar no sinal vermelho. Uma força oculta faz com que o nosso pezinho pise no freio no sinal vermelho, de forma geral. E não é sempre que pisa no freio. Existem situações, por exemplo, em uma emergência de noite, de madrugada, e precisamos chegar mais rápido no hospital. Entendem quando a preocupação do professor se volta, talvez, para o próximo capítulo do livro, que é justamente pensar no direito a partir desse consequencialismo, desse produto do que acontece no mundo real, do que o direito reflete no mundo real e devolve para o mundo virtual, que é o direito. E a moral também, meus amigos, daí é algo a ser pesquisado e convoco vocês a refletir comigo, a moral também é deslocada, porque aquela moral que é estabelecida de forma estanque na norma, na regra, e aqui eu lembro do professor Humberto Ávila, mesmo sendo pupilo, né, do professor Alexis, dizer que prefere regra aos valores, e tem uma razão, lógico, tem toda uma justificação de ser, e o próprio ambiente tributarista, né, que vive, e explica que a regra ela é condensada, ela é a condensação dos valores para que fiquem protegidos. Só que, se precisar dessa proteção ou dessa superproteção de valores de uma sociedade, quer dizer que essa sociedade é demasiadamente heterogênea para seguir regras. Então, de novo, nós entramos num paradoxo, né? Então, a alocação da moral que era concedida para o sistema jurídico, agora voltou para o mundo real. Ou seja, vamos ter mais trabalho para dizer qual é a melhor resposta, não a resposta correta ou não. Então, observe que um regime de otimilidade, de buscar o ótimo, que é aquele ponto no espaço e no tempo que não pode ficar melhor, ele é, de certa forma, cômodo, né? Ele é quase uma pantufinha velha, assim. A gente chega em casa, coloca, esquenta o nosso pé, nos deixa confortável, mas não sai na rua com ela, né? Porque daí fica feio e tal. Em pandemia, então, nem precisava sair na rua, posso estar usando aqui, agora vocês não perceberem, né? Só que, a partir do momento que nós precisamos justificar e motivar os nossos atos, porque eles precisam dessa legitimidade para continuar existindo, para continuar tendo força, é o caminho seguido pelo nosso sistema, e isso eu fico, de certa forma, me traz uma satisfação, porque essas minhas pesquisas começaram lá em 2004, 2003, na PUC Rio Grande do Sul, e até então eram vistas tanto absurdas, não pela PUC Rio Grande do Sul, mas talvez pelo ambiente fora, até mesmo do Rio Grande do Sul, que é um ambiente, sempre foi um ambiente de vanguarda, sempre foi um ambiente de
de procura realmente de soluções não só criativas, mas efetivas, né, com eficácia, e tive a grande alegria de conhecer professores. Eu falei aqui do professor Facchini, posso falar do professor Tadeu Weber, do professor Juarez Freitas, e principalmente do professor Ingo Salles, que motiva, que realmente investe tempo para que isso ocorra. Então, todo o universo do consequencialismo, que aqui demandaria muito tempo para nós aprofundarmos, o ponto, digamos assim, o cume da obra que eu apresento a vocês. E após esse cume, nós precisamos observar como toda essa situação ela pode ser utilizada na prática, e a utilização escolhida foi no recorte de compliance, no recorte de combate à corrupção e de proteção de dados, que foi encarada de forma bastante franca nesse livro. E já temos aí algumas preocupações de atualização, justamente porque vejo que há uma preocupação geral em implantação de regras de LGPD, né? de adequação à LGPD, mas pouca preocupação sobre as consequências dessa adequação, né? E, para fechar o livro, algumas reflexões, principalmente de forma um pouco mais livre. Daí eu aqui dou o crédito ao meu genial professor da PUC Rio Grande do Sul, que é o professor Molinaro, que é uma experiência interessantíssima que eu tive, que fui colega dele de mestrado, e ele foi meu professor de doutorado, para vocês imaginarem a genialidade dessa pessoa, em que conseguiu me auto-autorizar a ter essa liberdade de reflexão, e tem um capítulo, então, específico sobre essas reflexões livres, que talvez tragam aí provocações e que abrem espaço para o diálogo, tal como nós estamos fazendo aqui hoje. Desculpe me estender um pouco mais aí do tempo, professor Rafael. Era isso que eu queria apresentar para vocês sobre o meu caçula, que é o controle do ato administrativo aí na era da inteligência artificial. Agradeço. Professor Felipe, muito obrigado aí pela sua apresentação, né? Um tema tão caro aí ao direito administrativo e de uma atualidade muito contundente. Eu gostaria de abrir agora para perguntas pelos residentes. Se tiverem alguma pergunta para questionar o professor. Estou à disposição. Bom dia, professor. Muito obrigada pela palestra, foi excelente, foi muito boa. Nunca tinha parado para pensar sobre esse viés da inteligência artificial aplicado no controle administrativo. Eu queria pedir para o senhor comentar um pouco sobre o licenciamento ambiental. E aqui na Secretaria de Meio Ambiente está sendo aplicado agora o licenciamento expresso, que ele é autodeclaratório. Então, o controle viria posterior, né, e não prévio ao licenciamento. E aí, bom, não sei como que está sendo feito agora, mas talvez futuramente até através de computador mesmo, de uma forma virtual. E aí, queria que o senhor comentasse um pouco. Não sei exatamente, né, qual é a normativa, mas imagino que a ideia é se estabelecer pré-requisitos, e esse pré-requisitos o computador vai estabelecer um cara crachá, né? Se cumpriu, ok. Se não cumpriu, não, ok. É isso? É algo que é feito nos dias de hoje sem precisar da inteligência artificial, que está atrelada muito, novamente repito a menção do professor Eduardo Jordão, da obra do professor Rodrigo Valgas, e é um estudo que era desenvolvido há muito tempo já sobre esse receio do administrador público sair do trilho, né, fazer escolhas. Então, situações que são evidentemente prejudiciais, mas se seguem ali o invólucro da legalidade, elas são aceitas, e a recíproca também é verdadeira. Situações que são evidentemente prejudiciais, se estão no invólucro, elas são legitimadas. O professor Paulo Otero,
da Faculdade de Direito de Lisboa, tem uma bíblia que trata sobre juridicidade, é um livro muito importante para quem está na administração pública, que é justamente isso, se preocupar com a legalidade, não só sob esse viés de uma perspectiva única, só sobre uma lente. É multifocal a legalidade. Ela precisa se preocupar com uma série de considerações de tempo, espaço e pessoas envolvidas. Então, se tirarmos essa análise natural, né, que é a cognição humana, que é a essência que Heidegger nos fundamenta, nós estamos correndo o risco de trazer respostas para o artificial. Logo, a proteção ambiental ela pode ser útil e válida para algo não natural. É tirar esse norte, é tirar esse horizonte de que, se estamos preocupados com uma normativa de proteção do meio ambiente, não é por outra razão, a não ser proteger o homem que está no meio ambiente. O professor Molinari tem um livro específico sobre proibição de retrocesso de conquistas ambientais e que fala e sugere que o nosso direito deveria ser lido a partir do artigo 225 da Constituição. Né? Que sem esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, sequer cidadão existia, sequer, né, Estado existiria, etc., etc. Ou seja, um meio ambiente ecologicamente equilibrado é base para que se pensemos em direito. Assim como quando pergunto, né, isso é algo histórico, pergunto para os meus alunos, qual é o principal valor a ser protegido pela Constituição? Daí, normalmente, me dizem, a vida, professor, a vida, tal. Daí eu pego no catálogo dos direitos fundamentais, por exemplo, em que a vida ela é excetuada quando em estado de guerra. Em estado de guerra, eu posso tirar a vida da pessoa de forma legítima. Olhem só, meus caros. Então, talvez o nosso direito não tenha a vida como algo principal. E, na prática, recente, tivemos uma rodada aí no STF, né, bastante ativa sobre discussões de proteção ao meio ambiente, poucas vezes foram vistas no nosso sistema jurídico saltos, um raciocínio meio X-Men, assim, né, saltos evolutivos, né, no ambiente regulatório ambiental, de que o nosso meio ambiente precisa ter essa prevalência, essa preocupação maior. Então, eventualmente, de novo, eu falo, não conheço a normativa, etc. Ideias que tragam esse tipo de relativização à proteção do meio ambiente, ou tira o meio ambiente do eixo da proteção ali do Estado, ela tem grandes chances de serem vistas como inconstitucionais. Não sei se eu respondi, Catarina, a tua pergunta. Você respondeu sim, obrigada. Oi? O Leonardo gostaria de fazer uma pergunta? Ah, tá, estou à disposição. Bom dia, professor, foram excelentes suas explanações, mas Obrigado. eu só fiquei com uma dúvida, que é aquele griozinho que a gente fica na cabeça com relação a conceitos jurídicos indeterminados que o senhor citou a nova mudança na LINDB, e essa preocupação com a centralidade da pessoa humana pelos princípios constitucionais, pela diretriz constitucional. Então, como a gente poderia atribuir um nível de segurança jurídica a essa utilização da dignidade como centralidade do sistema? Não sei se me fiz claro. Sim, obrigado. E é uma provocação muito pertinente. Vamos lá recortar. Essa ideia e eu lembro a expressão que foi utilizada pelo professor Fachin, ministro Fachin, tá? Luiz Edson Fachin. E para mim é um tema muito caro, sabe, Leonardo? Porque foi a grande razão de eu ter começado esses meus estudos. Eu lembro que estava no prédio da Federal do Paraná, só que eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo. Acho que eu fui à biblioteca buscar algum livro, na época que a gente ficava o dia inteiro na biblioteca, não tinha livros, né? Não tinha disposição na internet de pesquisa. E estava ouvindo uma aula de fundo, assim, passei por uma sala, e a porta estava entreaberta, e era o professor Fachin que estava dando aula para o mestrado.
E fiquei ali ouvindo aquele discurso dele e tal, fui me aproximando, de repente ele abre a porta, assim, me deu um susto, né? Tipo, ouvindo atrás da porta, o professor Felipe, não era professor naquela época, mas ele muito gentilmente falou: oi, tudo bom? Tal. Qual é o seu nome? Eu, constrangido, Felipe, você é meu convidado aqui para assistir e tal. Eu falei: não, professor, não quero atrapalhar. Já atrapalhando, né? Já parei a aula, né? Imagina, o pessoal ficou muito contente comigo. E aceitei o convite e comecei a assistir a aula do professor Fachin, e aí começou a me trazer esse prazer em estudar desse modo, porque o professor Fachin justamente fez um desenho. Ele pegou aqui, ó, vamos aqui imaginar, fazer uma alegoria aqui para vocês. Aqui, ó, um eixo e outros dois aqui, né? Ele dizia, justamente ele desenhava isso aqui, esse eixo principal como patrimônio, e em volta aqui, circulando, orbitando a pessoa e as obrigações. O professor Fachin é um civilista, né? Ele estava falando justamente sobre essa repersonalização, essa personalização do direito privado, era a expressão que usavam na época, tá? Ou a constitucionalização do direito privado. Ele disse basicamente que, após a Constituição de 88, esse eixo mudou. O homem veio para cá e o patrimônio e as obrigações passaram a girar, a orbitar em torno do homem. Essa escolha constitucional, gostando ou não, a escolha escolheu que tanto é que nós temos hoje, de forma bastante clara na nossa cabeça, a ideia de função social da propriedade, função social dos contratos, né? Ou seja, como aquele contrato repercute não só para a minha vida, mas para aqueles que estão à minha volta. Então, existem contratos que, por mais legais, né, dentro dos limites da legalidade que foram estabelecidos, mas podem trazer repercussões negativas ao entorno e são questionados, são quebrados, etc. Por mais que você tenha uma propriedade legítima no centro da cidade, se você não cuidar dela e ela passar a trazer malefícios ali à sociedade, você vai ser questionado, assim por diante. Então, quando imaginamos que a dignidade da pessoa humana, ou valores, eles trazem indeterminações, eles trazem insegurança por direito, não podemos só apontar o problema. Temos que buscar soluções para esse problema. Quando se pensa em consequencialismo como um modo de se trazer dificuldades de proteção ao sistema fechadinho, a moldura aqui que eu comentei com vocês, nós estamos admitindo uma certa burrice dos operadores do direito. E eu lembro quando eu falei algo muito parecido com o que eu trouxe aqui para vocês, numa determinada escola da magistratura, para juízes, desembargadores, etc., eu vi o seguinte: mas doutor, professor, o senhor está pregando que isso foi logo após o advento da lei, da atualização da LINDE, né, em 2018. O senhor está pregando que a gente vai ter que trabalhar mais para ganhar o mesmo, então? Ou seja, a gente vai ter que se esforçar mais para trazer soluções, porque a LINDE também diz que é a obrigação do controlador indicar os caminhos. Então, não é só desconstruir, é indicar como a reconstrução vai ocorrer. Quando ouço, e não é seu, Leonardo, por favor, não entenda assim, mas quando ouço a ideia de que princípios, valores, eles trazem essa flexibilidade para o direito, ou a pessoa não entendeu como se estabelece princípios e valores, ou ela está preocupada que vai ter mais trabalho ganhando mesmo. Seja como advogado, seja como juiz, seja como membro do Ministério Público, seja como estudante do direito. Porque a exigência de aplicação de princípios e valores é justamente dar uma maior segurança jurídica por meio de uma preocupação de homogeneização do que está acontecendo à sua volta. Como assim, professora? Vamos lá. O que eu tenho como princípio da moralidade administrativa aqui em Curitiba, hoje, dia 3, já deve ser muito diferente do que o princípio da moralidade administrativa que ocorre em Porto Alegre, que ocorre em Manaus, que ocorre em qualquer outro lugar do Brasil. Não, professor, não pode, é a mesma coisa. Se for a mesma coisa, estaremos cometendo injustiças, porque estamos em ambientes diferentes, em administrações diferentes. O direito administrativo, nós precisamos aceitar isso. Então, é aceitar, não tem como pensar de forma diferente. Não temos um código comum por uma razão muito clara, porque não temos uma administração comum.
temos várias administrações. Temos a administração municipal, temos pelo menos, né, estadual e federal, e dessa aí tem uma infinidade de outras administrações que têm culturas específicas, etc. Então, se a gente pensar no princípio da legalidade para uma administração e para outra, nós vamos estar cometendo uma série de injustiças. Cometer injustiças é justamente retroagir nesse desenvolvimento do direito. E temos que lembrar também que direito não é loteria, sabe, Leonardo? Temos, de novo, essa cultura de uma lógica francesa que tem uma razão de ser, que foi a má importação dessa lógica francesa. Então, o problema não é a lógica francesa. O problema é a importação de uma lógica que tem uma dupla jurisdição, como é a francesa, para um ambiente que tem uma jurisdição una, que é a brasileira. Então, quando se fala que o mérito administrativo não pode ser analisado, encarado pelo judiciário, numa lógica francesa, é coerente. Porque existe uma justiça administrativa específica que analisa esse mérito administrativo. Mas quando a gente importa esse instituto para o nosso sistema, passa a ficar estranho. Exemplo clássico, Leonardo, para não me estender tanto aqui. Eu, como professor, digo que o quadro negro, que na verdade é verde, é vermelho. O aluno não gosta dessa minha resposta, pergunta para o judiciário, pô, que absurdo que o professor falou. Esse quadro verde, né, que é chamado de negro, é vermelho, é um absurdo completo. O judiciário responde para ele, não posso me envolver nessas decisões do professor Filipe, que aí está dentro do seu aspecto discricionário como professor. Essa decisão vai transitar em julgado, e no mundo da nossa realidade, talvez passada, aquele quadro negro, que na verdade é verde, vai se tornar vermelho. Por quê? Transitou em julgado. Por quê? Fez coisa julgada. E a gente não vai poder mais questionar a cor do quadro. Você consegue achar normal isso, natural? Agora, dentro dessa lógica que eu estou sugerindo, lógico, né, que é bem mais aprofundada, eu estou dizendo que, por um princípio ou por uma série de princípios, não podemos aceitar que o judiciário alcance essa conclusão. Ah, mas daí você vai estar impondo a sua conclusão? Não. Eu vou estar fazendo uma costura entre princípios e valores para dizer que essa conclusão é a menos razoável para esse problema de que cor que é o quadro. É negro, é verde ou é vermelho? Entendeu? Ficamos nesse ambiente, que talvez seja o que, né, talvez seja a tua preocupação, do depende. Né? Mas esse depende que vem justamente a ideia, a tese do livro, que é a especificação do que eu estou preocupado em responder, que é o interesse público. Como assim, professor? Ué, esse aluno pode ser daltônico. Entendem? Esse aluno pode ter sei lá, uma dificuldade de ler o quadro quando ele é contrastado com uma outra cor, etc. E para ele, uma série de situações que precisamos definir previamente. Quando nós definimos previamente esse eixo, que não é indeterminado, temos essa segurança jurídica, porque daí temos um caminho comum de estabelecer um nexo de causalidade entre por que o professor está afirmando que é vermelho e os resultados práticos dessa afirmação, que são as consequências. Tá? Isso dá mais trabalho ou não? Muito mais trabalho. Mas confere justamente uma maior segurança jurídica. Conferir uma maior segurança jurídica confere um maior e melhor desenvolvimento das relações. Tá? Então, esse é o desiderato final, o objetivo final, que, a meu ver, ele se coaduna com o artigo 3º da Constituição. Não sei se eu te respondi ainda, não. Sim, muito obrigado. Bom, Lourenço ali está numa levantada? Isso, Opa, professor, tudo bom? Diga lá, meu pai, pode. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela aula, a explicação foi muito enriquecedora, de verdade. E a pergunta que eu queria fazer, na verdade, ela tem a ver com algumas coisas que eu estava pesquisando no fim da faculdade até, e hoje em dia eu continuo pesquisando sobre isso um pouco, sobre a inteligência artificial, sobre as redes neurais artificiais, sobre os limites delas, talvez. E o ponto de partida do que eu vinha pesquisando e tal, partia até da obra de Hamlet, quando ele diz que eu poderia estar encerrado em uma casca de nós e me considerar o rei do espaço infinito.
que isso aí parte da nossa ideia da nossa cognição, né? Seria, no caso, às vezes a gente está encerrado na nossa própria casca de nós e nos considerar os conhecedores de tudo que pode haver em volta do mundo, de certa forma. E a partir daí eu começo uma crítica sobre o juiz Pessoa e sobre a possibilidade de aplicação da inteligência artificial. Eu passei, pelo menos no que eu escrevi até então, pelos testes de Turing, pelo teste que diz que é o teste mais básico, no caso, e depois o teste do quarto chinês, que depois diz que na verdade, mesmo uma inteligência artificial parecendo conhecer certas coisas, na verdade ela não conhece o significado, o âmago dessas coisas. Ela é como se fosse um papagaio, ela repete o que tá sendo dito, de certa forma. E, claro, depois tem muitos artigos refutando isso e tal, mas onde eu quero chegar é os princípios, eles, claro, eles são muito importantes no direito e eles têm uma alta carga valorativa. A gente tem um núcleo duro dos princípios e tem uma zona marginal deles, onde entra um pouco de valores do aplicador de direito, e esse núcleo duro, claro, não pode ser ferido de maneira nenhuma, mas eu quero dizer que para a aplicação dos princípios, em última análise, até por conta dessa razão dos princípios terem um espectro, né, que nem o senhor disse, a moralidade administrativa no Rio Grande do Sul não é a mesma em Curitiba, não é a mesma no Amazonas, eles possuem um certo espectro, tal qual a política, que a esquerda e a direita no Brasil não é a mesma esquerda e a direita nos Estados Unidos, não é a mesma esquerda e a direita na Europa, são espectros de interpretação do que é e do que não é, e de como se aplica na prática. Então, a pergunta que eu queria chegar, e que eu venho me fazendo essa pergunta faz um tempo, é assim: as redes neurais artificiais, que seriam a forma mais sofisticada hoje em dia de aplicar inteligência artificial, que a gente alcança por meio de inputs que depois vão ser decodificados por hidden layers, ou seja, por zonas ocultas de testagem, e depois alcançam outputs, e essas hidden layers, elas não te mostram, de certa forma, não te mostram como elas chegaram nesse resultado, ou seja, falta fundamentação. Elas não seriam, essas redes neurais artificiais, por si só, mesmo sendo a solução para resolver casos difíceis, envolvendo questões do direito, por meio de inteligência artificial, não seria ao mesmo tempo o gargalo, porque, de certa forma, a inteligência artificial não consegue alcançar, pelo menos na minha visão, até agora, e eu posso estar muito errado, ela não consegue alcançar a ontologia das coisas. Ou seja, ela não consegue descrever o que são as coisas. E como uma inteligência artificial que não consegue descrever uma coisa, pode prescrever outra coisa. Porque no direito, pelo menos na visão, estou aqui com um livro aqui do professor Luiz Greco, que é O Poder de Julgar Sem Responsabilidade de Julgador. O que confere juridicidade ao ato jurídico é a fundamentação, não a autoridade de quem emana a decisão. Então, se nós colocássemos uma inteligência artificial para reger certos aspectos da administração pública, isso não seria, na sua visão, uma forma de autoritarismo? Porque nós estaríamos, em última análise, colocando algo que não tem poder ou capacidade ontológica suficiente para descrever certas coisas e que estaria invariavelmente prescrevendo outras? E qual que é a dúvida especificamente? A dúvida é que se isso não seria um autoritarismo. De quem? No caso de quem defende que uma inteligência artificial pode reger as decisões dentro de uma administração pública ou dentro de um poder judiciário. Talvez, assim, é por isso que eu fiz essas perguntas. Fazer uma censura de defesa de opiniões seria um autoritarismo de quem está censurando. Se a pessoa está defendendo uma ideia, né, não sei que seja, como recentemente ocorreu, absurdamente contrária à Constituição e à própria condição de humanidade, daí a discussão, né, de possibilidades aí de
liberdade de expressão, né? Quais são os limites da liberdade de expressão? Se alguém entende algo e nós, por não aceitarmos esse algo, tentarmos afastá-lo de pronto, eu acredito que vai ser um autoritarismo de quem está tentando afastar. O ambiente científico advém e é desenvolvido pela refutabilidade, né? Ideias precisam ser refutadas e dentro desse ambiente de refutar uma ideia frente à outra, que talvez seja interessante nós conversarmos. O autoritarismo da inteligência artificial é algo estranho de se ouvir, porque a inteligência artificial não existe por si, assim como o direito não existe por si. Podemos aqui trazer uma normativa que estabelece que eu só posso sair de casa com roupa branca. Só vai ter efetividade e eficácia se eu tiver pessoas que me obriguem ou que me repreendam ou que, né, de certa forma, tragam aí meios de persuasão, muitas vezes física, para que eu só ande de roupa branca. Ou seja, a norma em si não é o problema é como ela é aplicada. A inteligência artificial em si não é o problema é como ela é aplicada. Por maior que seja aí a capacidade de leitura de dados, interação de dados, de cálculo de probabilidade que a inteligência artificial consiga fazer, ainda ela depende do ser humano para ter eficácia no mundo real, né? Como diria o nosso amigo Stephen Hawking, né? Como contrário senso do que ele disse, o botão não está derretido ainda, né? Nessa última obra dele, essa obra pós-morte dele, justamente de um parecer antigo que ele deu, se não me engano foi para o Obama, que é justamente esse é o perigo, esse é o grande medo da máquina ter um botão de ligar e desligar e derreter esse botão, né? Mas até onde eu sei, esse botão ainda não foi derretido e depende sim da inteligência natural para mantê-lo ligado. Sobre a ideia de autoritarismo, talvez do uso dessa inteligência artificial, lembro das lições de Kant, que diz algo assim, né? Tudo que não puder ser contado como foi feito, é melhor não fazê-lo. Que é basicamente o que eu trouxe aqui para vocês, que é um dos pilares da minha tese de doutorado expressa no livro, que é estabelecer o caminho do ato administrativo, tá? Para não ficarmos dentro daquelas políticas que conhecemos na nossa história, que é brasileira, do rouba mais faz, sabe? Eu roubei, mas fez aquela obra, roubei, mas fiz aquela outra obra, etc. Então, políticas de governo e políticas de Estado precisam ser separadas, porque não é em razão do alcance de um determinado benefício, né, de um determinado interesse público, que eu tenho uma carta, um crédito para poder ter um benefício pessoal. E o direito administrativo, de forma geral, ele tem um problema de impessoalidade. Se vocês analisarem o dia a dia de vocês, a questão da impessoalidade, que significa trazer benefícios próprios ou prejudicar e beneficiar outras pessoas, que cai num gargalo de desvio de poder ou abuso do poder, são os grandes temas aqui da relação nossa com o Estado. E, para isso, independentemente do que nós façamos com o Estado, junto do Estado ou em nome do Estado, precisamos, sim, poder mostrar quais foram os caminhos que nós tomamos e saber explicar esses caminhos. Se nós não conseguirmos mostrar, ou por alguma razão não conseguimos explicar esses caminhos, nós teremos um problema de legitimidade que traz repercussões na legalidade, que sim pode tirar os efeitos desse ato administrativo no mundo real. Se por meio de tudo isso tivermos uma ferramenta que é a inteligência artificial, logicamente essa ferramenta precisa ser operacionalizada dentro desse caminho, precisa ser encaixada dentro desse caminho. Se a ferramenta consegue apenas ter um limite de discricionariedade, de estabelecimento cognitivo, né, de certo ou errado, ou meio certo, meio errado, ou 25% certo, 25% errado, ela ainda não alcança a tal da essência humana, que, por si, precisa trazer problemas
históricos. Exemplo, como imaginar que um juiz que teve uma série de problemas com uma operadora de celular não vai ter uma certa parcialidade a julgar operadoras de celular? Se você é advogado de uma operadora de celular, você não imaginar que talvez numa dessa o juiz, ou pior, a esposa do juiz já ficou 5 horas esperando o atendimento no celular de uma determinada operadora, que hoje não acontece mais, mas estou falando aqui uns 40 anos atrás, tá? Numa realidade de um país vizinho, né? Se nós ignorarmos isso, é ignorar que o direito é feito de pessoas para pessoas, né? É ignorar justamente, e gostei muito aqui do que você falou, Lourenço, essas infinitudes que cada um possui. Então, o mínimo que se espera para um direito seguro, como foi a preocupação do Leonardo, é que se respeite as nossas infinitudes. E esse respeito recíproco e proporcional das infinitudes talvez traga aí, novamente, o alcance mais próximo dos objetivos fundamentais da República, que estão lá no artigo 3º, e que, se não forem projetados nessa nova realidade virtual, nova no sentido de que existem outras e precisamos agora conviver com uma nova, né? Porque acabou de se criar, e antes só existia a realidade, né, que nós conhecemos, agora tem uma realidade virtual. Não, ela precisa ser implantada nessas outras realidades. E como todo e qualquer, quase todo e qualquer implante, enxerto, tem um perigo aí de rejeição, né, que precisa ser tratado, controlado, né, revisitado. E é o nosso desafio aí diário, e parabenizo pela pesquisa que está fazendo. Muito obrigado, doutor. Com o que o senhor está falando agora, eu estava pensando aqui agora, assim, e talvez, muito talvez, então a gente tenha que fugir com a ideia da inteligência artificial como instrumento e não como uma tomadora de decisões autônomas. Nós teríamos que talvez nos desapegar da ideia do John Rawls de estabelecer um ideal, uma teoria da justiça, e se apegar mais, no caso da inteligência artificial, para a ideia do Amartya Sen, para trazer uma inteligência artificial que, na verdade, tente, de maneira melhor possível, inibir as injustiças. Ou seja, a inteligência artificial não está aqui para trazer algo que nos traga uma resposta redonda e uma justiça concreta ao caso concreto em toda forma, mas sim como um instrumento capaz de, da melhor maneira possível, inibir as injustiças que seriam, por nós, seres humanos, talvez não tão facilmente encontradas. Não sei se citando, eu entendi, e citando esses mesmos autores no livro, eu alcanço essa conclusão aí que você está sugerindo. Né? O Amartya Sen, O Desenvolvimento como Liberdade, é um livro essencial e sugiro que todos o leiam. Justamente nesse raciocínio que você trouxe, e fico feliz de que compartilhem essa ideia de que, primeiro, precisamos assumir essa nossa incapacidade, né, de responder às situações reais. 2, precisamos entender que essa nossa incapacidade não gera só malefícios, tá? E que 3, só não se desenvolve o perfeito. Todo o resto é possível se desenvolver. O perfeito não dá, né? Então, se nós buscamos desenvolvimento, e é o que o direito, é a grande razão do direito, a grande razão do Estado é buscar esse desenvolvimento contínuo, desenvolvimento intersubjetivo contínuo. Se nós partimos de uma premissa de que existem sistemas perfeitos e instrumentos, mesmo tecnológicos perfeitos, né, estamos aí num equívoco muito grande, e esse equívoco vai trazer conclusões equivocadas. Certo, muito obrigado, doutor. Isso. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta ao professor? Eu vou fazer uma pergunta ao professor Filipe. Oi, Raquel, tudo bom? Oi, professor, tudo bem? Nossa aluna da Univel. Bom te ver ela aqui. Deixa só aqui que eu anotei a pergunta. Tá. Professor Filipe,
Dentro dessa sistemática de implementação de inteligência artificial, de um modo geral, né, é uma técnica associada, né, à inteligência artificial, entende-se que deve haver limites éticos e morais dentro dessa prática, né? E eu gostaria de saber se esses limites éticos e morais, embora exista ali algumas resoluções, né, do CNJ, enfim, já existem algumas práticas de algumas leis ou algumas resoluções que dão limites a essas implementações. Eu gostaria de saber o que o professor pensa sobre que esses limites já estejam regulados ao próprio programador, para que essas responsabilidades sejam direcionadas ao programador do sistema também. Quando ele cria o software, quando ele cria a técnica que vai ser adaptada ao poder público ou ao poder judiciário, enfim, que essa responsabilidade, quando regulada, fosse também direcionada à pessoa que fez o sistema, que implementou, né? Se você entende que essa política de limites éticos, né, morais, enfim, também tem que se passar a responsabilidade. Eu não sei se eu me fiz entender na pergunta. Achei genial. Obrigada. Gostei da ideia. Uma regulação não só na aplicação, mas na criação. Confesso que não me debrucei em buscar ou pensar que na criação de sistemas, né, X, Y, Z, precise ter essa, talvez, assim, por uma costura de uma série de regulações, se chegue a essa conclusão que o programador também precisa partir de certos conceitos, de uma certa conformidade ética, mas daí também escolher qual conformidade. Existe daí um universo a ser pesquisado, universo a ser, né? Explorado, né? Pensei nisso, só interrompo, pensei nisso partindo da premissa ali da LGPD, que tem a corresponsabilidade ali daqueles que armazenam os dados, partir dessa premissa. A LGPD se preocupa lá com o controlador, etc., mas, por exemplo, quem armazena o dado está se preocupando também com a aplicação, né, o resultado, talvez, daquela conformação à legislação específica de proteção de dados. Então, armazenar dados, anonimizar dados, etc., são consequências, são repercussões daquilo que já foi feito, né? Aquilo que já foi criado. Mas aquele que está criando, aquele que está inovando dentro de um determinado setor, né? Dentro de por exemplo, um sistema de proteção de dados para a área da saúde, provavelmente vai ser muito diferente num sistema de proteção de dados para a área, sei lá, do automotivo, né? Vamos imaginar assim. O grau, eu costumo dizer que a ideia de controle de atos administrativos, aqui voltando para a administração, ela precisa ser proporcional também à repercussão desse ato administrativo no mundo real, né? Não adianta nós implementarmos, por exemplo, um controle extremamente rígido, complexo e sofisticado, a compra de 10 mil canetas BICs para uma administração federal e ter esse mesmo rigidez técnica de sofisticação para a abertura de uma nova banda de celular, a 7G, por exemplo. Sim. Né? Então, estaríamos talvez ingestando aquele sistema e não trazendo promovendo aquele sistema. Então, a ideia é sempre promover o sistema, porque o Cass Sunstein, no livro Laws of Fear, ele traz justamente essa ideia de que a precaução demais, o controle demais, ele ingesta sistemas. E eu lembro, em Porto Alegre, justamente na época que eu estava aí estudando, a discussão sobre antenas de celular perto de creches e hospitais, etc. E o TRF4, à época, chegou à conclusão que tinha que tirar as antenas, né? E ao tirar as antenas, eu lembro que a TIM celular, assim, porque eu tinha um telefone TIM, não funcionava no lado da ponte, não funcionava do outro lado da ponte, ou seja, esse controle, essa regulação, ou aplicação dessa regulação na ponta de forma desproporcional, não considerou as outras repercussões negativas que poderiam causar, né? Talvez, quem sabe, aqui concluindo,
que uma regulação também na criação, na raiz, né, da situação, possa ajudar a evitar esse tipo de problema lá na frente. Mas sempre, né, sempre, né, de forma peremptória, temos que aceitar que vão ficar espaços. Né? Não, a gente não tem como, né, fechar todos os buracos possíveis aí dentro de imaginar, né, dentro quais serão os problemas lá na frente, mas nos empenharmos para estabelecer o mínimo possível de brechas que possam trazer problemas regulatórios é o ideal. Tá? Obrigado, Rafael. Agradeço. Obrigada, professor. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, professor Felipe, gostaria de agradecer em nome da Procuradoria de Porto Alegre, né, do nosso Centro de Estudos de Direito Municipal, pela sua brilhante explanação sobre esse tema e, né, também agradecer aos demais presentes aí pela atenção e nos colocamos à disposição também para próximos eventos aí, esperamos a sua participação novamente, né, então muito obrigado e um bom dia a todos. Eu que agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição. Estou bastante ativo lá, principalmente no Instagram, nós utilizamos muito, que é o prof.filipefranca, né? Ou Felipe Franca. Quem quiser continuar esse diálogo, realmente, verdadeiramente, fico ao dispor, porque é apenas assim que nós conseguimos alcançar o que é de melhor. Ideias ótimas aí dos provocadores, né? Catarino, Lourenço, Leonardo, Raquel e tantos outros que somam com essa preocupação de tornar a nossa vida cada vez mais leve, apesar do Estado. Né? Obrigado pela atenção, um bom dia a todos para vocês.